sai novamente, começa a abrir uma distância, mas mais do que isso, a confiança que o Grêmio ganha começa a sequência sem derrotas. Se antes parecia que perdemos um jogo atrás do outro, de fato o Grêmio caminhava para a Série B, agora dá uma ideia muito clara de que o Grêmio sequer brigará até o final do campeonato nesta condição, de que o Grêmio vai olhar para coisas melhores. Sabemos, por exemplo, do Campeonato Brasileiro oferece várias vagas para Libertadores. Claro que muitas de forma indireta, dificilmente o Grêmio conseguirá uma vaga direta para a fase de grupos da Libertadores do ano que vem, através do Brasileirão. Mas se for ultimar essa porrada de melhora, quem sabe uma vaga indireta, uma vaga sul-americana, e também, obviamente, dando uma atenção maior, com mais tranquilidade e confiança para as outras competições. Aquilo que o Grêmio valoriza desde sempre, que está também na Copa do Brasil e na Libertadores, e mais uma vez na coletiva após o jogo, Renato salientou isso. O treinador explicou a sua estratégia, que foi um pouco criticada por alguns, elogiada por outros. O fato é que, certa ou não, ela deu certo. Renato priorizou a Copa do Brasil, empatou fora de casa, um bom resultado, ruim talvez para a circunstância, se deve jogar mais, etc., mas um bom resultado. E aí, com reservas, arriscando perder o jogo, o Grêmio ganhou. O Renato disse, os atletas estavam desgastados. Uma hora eu tinha que preservar, melhor perder por um jogo do que perder por mais tempo, pois o Grêmio venceu. E Renato disse, vencemos muito porque esses jogadores estavam, ou não estavam desgastados, estavam tranquilos, vinham de um tempo apenas de treinamento e não conseguiram dar tudo de si, algo que talvez os titulares não conseguissem. Ele justificou também a preservação por conta do gramado sintético, a gente sabe, a Arena da Baixada é bem diferente dos outros gramados, principalmente, óbvio, daqueles que tem grama natural. O Grêmio venceu mais uma vez o Atlético Paranaense com reservas na Arena da Baixada. Havia sido ano passado também um gol do Cuiabano e do Bruno Vini. Dessa vez, Gustavo Martins e Monsalve. Eu quero falar sobre esses dois jogadores. O Grêmio levou, sem dúvida, Monsalve. Ele jogou muito bem, se torna um jogador fundamental desse elenco do Grêmio. Renato destacou, tem muita qualidade, é inteligente, veio para uma posição que a gente praticamente só tinha o Cristal e isso me chamou atenção, porque o Grêmio tem o Natan, pescador também. Alguém vai dizer, às vezes não dá para contar. Posso até concordar, mas o Renato está utilizando muito. E a gente tem que dizer também que o Natan melhorou. Ele vem apresentando um futebol um pouco melhor do que em outrora. O fato é que o Monsalve acrescenta muito e esse ponto precisa ser comemorado pelo Grêmio e pela sua torcida. Uma contratação fundamental. O Renato até comprou um bastidor. Ele disse assim, olha, lá naquele momento de dificuldade que eu chamei o Jeromel e o Kahneman, a gente deu as mãos, fizemos aquela foto, era um momento para passar com nós, vencedores, uma tranquilidade ao torcedor do Grêmio e que a gente sabia que tinha condições, que a gente confiava nesse elenco e que a gente sairia dessa situação. E ele decidiu contando bastidores dizendo assim, eu pedi lá atrás, é claro que eu não ia expor na imprensa, mas eu pedi, eu conversava muito com a direção, querendo reforços e eles me entregaram. O Renato disse estar satisfeito com os jogadores que recebeu, as contratações que foram feitas e sem dúvida alguma o Monsalve é uma delas. O Renato disse, ele precisava de ritmo de jogo, por isso não tinha colocado antes. Ele precisou ser substituído também por isso, ele vai ganhando isso aos poucos. Mas é um jogador que vai crescer muito. Monsalve, uma grande notícia, um grande reforço para o Grêmio. Renato elogiou a arbitragem mais uma vez. É importante falar sobre a arbitragem, porque quarta-feira o Grêmio tem o Corinthians lá decidido pela Copa do Brasil e sempre é preocupante falar de arbitragem em jogos contra Corinthians e Flamengo, principalmente. Renato agradeceu o torcedor, disse que foi fundamental o apoio em todo esse período de dificuldade. O fato é que agora o Grêmio ganha muita confiança para olhar para frente, para valorizar a Copa do Brasil e Libertadores e sair de uma vez por todas dessa situação difícil no Campeonato Brasileiro. Novidade envolvendo Rodrigo Caio. O negócio é o seguinte, o Renato disse que ele sofreu um desgaste muscular. Tem a tentativa que a gente trouxe aqui, que ele precisava se reabilitar, ele teve dores musculares, precisava se reabilitar fisicamente, estava com problema de articulação, mas a notícia, a novidade é que ele vai se juntar a esse grupo de jogadores para os próximos jogos do Grêmio, então o Rodrigo Caio deixará de ser só a opção do Renato, já para os próximos enfrentamentos, possivelmente já para o jogo da quarta-feira contra o Corinthians pela Copa do Brasil. Sondagens por zagueiros, Gustavo Martins e Natan Felipe. A zaga titular foi elogiada pelo Renato, disse que sempre conversa muito com eles para corrigir alguns pontos, mas que confia muito nesta dupla. O futebol português está muito forte querendo o Gustavo Martins, ainda não apresentou pelo que tem de informação uma nova proposta, mas sinaliza cada vez mais que fará. Alguns clubes, entre eles o Santa Clara, outros clubes de lá também. Pode então chegar algo salto pelo Gustavo Martins. E o Natan Felipe, alguns clubes do futebol brasileiro, principalmente, em algum momento até a Juventude chegou a se interessar. Essas coisas eles observam que o Grêmio tem vários zagueiros e que o Natan Felipe está no fim da fila. Então quiseram contratar ele, mostrar interesse aí pelo empréstimo, e o Grêmio disse não, e o próprio Natan Felipe não tem desejo de sair. Ele entende que para oportunidades que ganhará cada vez mais e que é um processo que ele está passando dentro do Grêmio.